Hoje em dia, a internet é algo tão comum nas nossas vidas que a grande maioria das pessoas não tem ideia da complexidade que está por trás do acesso a um simples site qualquer. E realmente para elas isso não é importante. Mas para quem desenvolve aplicativos ou sites para a internet, esse conhecimento pode fazer toda a diferença. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora ao segundo vídeo do curso Conhecendo e Dominando a Web, e nele nós vamos entender como funciona a arquitetura cliente-servidor que é utilizada nos sites de internet. E para a gente entender bem essa arquitetura, é importante saber que as coisas que estão ao nosso redor, elas são geralmente evoluções de outras coisas que já existiam no passado. No caso da internet também foi assim. Vamos começar então falando de uma invenção do ano de 1876. Sim, é isso mesmo, 1876. Foi nesse ano que Alexander Graham Bell patenteou o telefone, que também já era uma evolução de um outro equipamento, que era o telégrafo, que já existia antes do telefone. A invenção propriamente dita do telefone é um assunto meio controverso. Apesar do Graham Bell ter sido considerado o inventor do telefone até alguns anos atrás, a verdade é que o Congresso americano reconheceu que ele comprou essa ideia de um inventor italiano chamado Antonio Meucci. Mas saber quem inventou o telefone não muda o funcionamento dele, não é mesmo? E é esse funcionamento que nos interessa e que nós vamos explorar aqui. Vamos a ele então. Suponha que você quisesse falar com a sua avó, que mora na pequena e pacata cidade de Piumhi, em Minas Gerais. Aí você resolve fazer uma ligação para ela. Como que funciona esse procedimento? Você pega o telefone para ligar para ela, certo? E aí você percebe que você não lembra o telefone da casa da sua avó. Aí você pega uma agenda de telefones onde tem anotados os números dos telefones dos seus familiares. Aí você disca esse número no seu telefone. Você tem que lembrar de incluir o código da cidade de Piumhi na hora que você for digitar. O telefone converte, então, cada um dos números que você digitar em um pulso elétrico que vai seguir do seu aparelho até a central telefônica da sua cidade. A central recebe esse código e verifica que existe um código DDD diferente da cidade da qual você está ligando. Se fosse da mesma região, ela mesmo podia encaminhar a ligação diretamente para o telefone de destino. Mas como existe um código DDD diferente, ela precisa recorrer ao serviço de uma operadora que está acima dela, uma operadora de telefonia regional ou nacional. Essa central nacional ou regional vai encaminhar então o pedido de ligação para a operadora da região que atende a cidade de Piumhi, e essa vai fazer tocar o telefone na casa da sua avó. Aí ela atende o telefone e vocês começam a conversar. Tudo isso acontece em poucos segundos, né? Tirando o tempo, claro, que você gasta para encontrar a agenda de telefones. Pois bem, com a internet funciona mais ou menos desse mesmo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos primeiro trocar o telefone pelo computador. As operadoras de telefonia vão dar lugar às provedoras de internet. Na verdade, são as mesmas empresas, mas prestando um outro serviço. A agenda de telefones também não vai mais ser necessária. Em seu lugar, vai aparecer um serviço muito importante para a gente. E a nossa querida vovó, bom, ela também não usa internet, pode sair para tomar um cafezinho. Quando você abre um browser no seu computador e digita o endereço de um site qualquer, a primeira coisa que ele precisa fazer é converter esse nome que você digitou em um número. Esse número é chamado de endereço IP. Quem faz esse trabalho é um servidor chamado de DNS. Essa sigla vem do inglês, Domain Name Server. E ele funciona como se fosse uma agenda de telefones, que tem um número anotado na frente de cada nome. Essa conversão é feita em servidores específicos da internet, como os do Google, por exemplo, e ela fica replicada em vários pontos da rede para serem encontrados de uma forma mais rápida. Até mesmo a sua máquina pode ter alguns desses endereços armazenados para responder mais rápido. O browser é chamado de cliente nessa comunicação, e toda a informação que sai dele é empacotada para ser transmitida pela rede que interliga o seu computador até a sua provedora de internet.
Depois que o endereço IP é encontrado, é preciso estabelecer uma conexão com ele, da mesma forma que as operadoras de telefonia faziam para conectar você com o telefone da sua avó. Isso é feito através da segmentação dos endereços IP. Cada centralizadora para a qual o pacote que contém o pedido de conexão é encaminhado, verifica se aquele endereço faz parte do segmento de rede dela. Se for, ela mesma encaminha o pedido para o segmento de rede, até que chegue ao destino. Se não for do segmento dela, ela faz o encaminhamento para uma central que está acima, que vai fazer a mesma verificação, até achar o caminho para o destino. Achado o caminho até o endereço IP de destino, algum computador deve estar conectado a essa rede para responder ao pedido de conexão. Ele recebe essa conexão através dos pacotes de dados que vêm pela rede. Lembra que a gente falou que o seu computador empacotava a informação? Você pode pensar nesse pacote de dados que segue pela rede como um pacote qualquer que você põe no correio. Você embala o conteúdo que você quer mandar em um envelope e coloca na parte de fora os endereços do remetente e do destinatário, para quem for manusear aquele pacote saber como vai fazer o encaminhamento. Mas é só no destino que esse pacote vai ser aberto e que o conteúdo vai ser tratado. Com a internet é a mesma coisa. Quem recebe esses pacotes na internet e trata o conteúdo é um servidor específico, chamado de HTTP. Ele fica conectado à rede, monitorando o endereço IP específico, esperando que cheguem requisições do tipo HTTP. Só que um servidor costuma oferecer mais de um serviço, e cada um desses serviços é acessado através de uma porta de comunicação, que é um endereço na memória desse computador que vai ser utilizado para saber qual serviço está sendo acessado. Quando um pacote de dados chega pela rede, os dados são então desempacotados e colocados num espaço de memória, que é essa porta de comunicação. A porta é configurada no momento da instalação do servidor, e para o caso do HTTP é comum usar as portas de número 80 e 443. O servidor vai então tratar essas requisições que chegam até ele e responder aos clientes. Essa resposta, em geral, vai ser um conjunto de informações contendo texto, imagens, áudio, vídeo, etc., codificadas no formato de hipertexto, que vão percorrer o caminho de volta até o seu browser e serão exibidas por ele. É dessa forma que acontece a comunicação entre o cliente, o browser no caso, e o servidor, no caso da internet, um servidor HTTP. Toda essa comunicação ocorre de forma extremamente rápida, passando por roteadores que conseguem fazer a decodificação dos endereços em questões de milissegundos, ou até mesmo em microsegundos nos roteadores mais modernos. Esse mesmo esquema de comunicação que eu citei para o browser e para o servidor HTTP, ele é usado também por outros tipos de clientes e servidores, como servidores de banco de dados, por exemplo, e também os servidores de FTP. Mas vamos aproveitar essa imagem que a gente tem aqui na tela para entender um pouco mais sobre a web. A gente viu que no início do processo, o servidor DNS é o responsável por converter o nome do site em um endereço IP. E se o servidor DNS não conseguir fazer isso para a gente? Será que a gente vai conseguir ainda assim encontrar o destino? Bom, em geral, nesse caso, você vai ter um erro indicando que a página não existe ou que ela não foi encontrada. Mas se eu colocar um servidor HTTP conectado à rede e não fizer o registro desse endereço em um servidor de nomes, será que dá para encontrar o servidor mesmo assim? A resposta é sim, dá para encontrar. Mas para esse caso, eu vou precisar saber o endereço IP, os números, para poder acessar esse servidor. Eu posso ter esse endereço anotado em uma folha de papel ou em qualquer outro lugar, como uma agenda de telefones, por exemplo. Na verdade, isso acontece o tempo todo na web e abre caminho para a gente falar um pouquinho da Deep Web. Ao contrário do que muita gente pensa, Deep Web não é sinônimo de sites criminosos ou ilegais. Muitos serviços que você consome diariamente estão, na verdade, hospedados na Deep Web, como serviços de streaming de vídeo e de áudio, por exemplo. Não tem nada de ilegal neles. Estima-se que mais de 90% de todos os sites da internet não são indexados por mecanismos de busca e não têm seus endereços de IP registrados por servidores DNS.
e assim eles não conseguem ser encontrados pelos mecanismos tradicionais, mas podem ser acessados por serviços específicos ou até mesmo por browsers específicos. Mas a Deep Web ela tem mesmo um lado sombrio. Como não é fácil encontrar os sites que estão na Deep Web, tem gente que se aproveita dessa situação para oferecer conteúdos que são ilegais ou até mesmo criminosos. Esse pedaço da web costuma ser chamado de Dark Web. Para os objetivos desse curso, nós vamos focar na área conhecida como Surface Web, ou simplesmente Web, aquela que a gente acessa normalmente quando procura uma informação qualquer na internet. Nós podemos resumir a arquitetura cliente-servidor da seguinte forma. De um dos lados, você tem o cliente, que pode ser representado por um browser no seu notebook ou no seu desktop, por um celular conectado à internet acessando algum serviço, como um serviço de streaming de áudio, por exemplo, uma Smart TV também acessando algum serviço de streaming de vídeo, ou até mesmo uma máquina de cartão de crédito fazendo uma transação. Do outro lado, nós temos o servidor, que pode ser representado por um gigantesco data center, como os da Microsoft e o da Amazon, por exemplo, que oferecem serviços em nuvem. Pode ser um servidor corporativo, localizado em alguma empresa, ou pode mesmo ser um servidor que você instalou no seu notebook para fazer algum serviço, como um servidor Apache, por exemplo. No meio de tudo isso, nós podemos ter uma infinidade de coisas, desde os serviços oferecidos pelos provedores de internet, que fazem uso de torres de comunicação, satélites e cabeamento interligando as centrais, e podemos também ter absolutamente nada. Isso ocorre quando cliente e servidor estão na mesma máquina, como, por exemplo, nos casos em que a gente prepara um ambiente para o desenvolvimento de uma aplicação. Para terminar de entender toda essa complexidade, nós precisamos falar um pouco do protocolo HTTP e de como ele revolucionou a internet e deu início a um ciclo fantástico de evoluções. Esse é o assunto do próximo vídeo. Eu espero você lá. Um grande abraço.